Um ano depois da cassação, perda dos mandatos de José Melo e do vice Henrique Oliveira refletem na história política e econômica do Amazonas. Ex-parlamentar e advogado Armando Freitas é morto a tiros em Manaus. Imigrantes venezuelanos vindos de Boa Vista chegam à capital em programa do governo para refugiados. E mais, nesta sexta-feira você confere a programação completa para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Os detalhes agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite para você. Há um ano, uma decisão marcou a história do Amazonas. Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília decidiu manter a cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por compra de votos nas eleições de 2014. Eles tiveram que deixar o governo imediatamente. E mesmo depois de 12 meses, os efeitos dessa perda dos mandatos ainda repercutem na trajetória política e econômica do Estado. E muito mais que isso, podem refletir ainda nas eleições que estão por vir. No dia 4 de maio de 2017, o Tribunal Superior Eleitoral batia o martelo. José Melo e Henrique Oliveira se tornavam os primeiros governador e vice a serem cassados no Amazonas, acusados de compra de votos. Termina-se, então, na esteira do voto vencedor, redator para acórdão, o eminente ministro Luiz Roberto, a comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para a convocação de eleições gerais. Por 5 meses, o Estado foi comandado pelo então presidente da Assembleia Legislativa, Davi Almeida. Um período que foi marcado por muitas incertezas sobre como funcionaria a escolha do próximo governador. Nessa terça-feira, a presidência da Assembleia Legislativa recorreu ao TSE para que os deputados escolham um novo governador. A Assembleia não está querendo fazer eleição direta, a Assembleia está querendo respeitar a Constituição estadual e federal. Depois de muitas discussões na Casa Legislativa e na Justiça Eleitoral, foi decidido que a escolha do novo governador do Amazonas seria pelo voto do povo. A eleição suplementar chegou a ser suspensa pelo ministro Ricardo Lewandowski e, no final, custou aos cofres públicos mais que o previsto, um total de quase 33 milhões de reais. 9 candidatos disputaram a vaga do executivo, com nomes inéditos, alianças inesperadas e a volta de alguns políticos, até então, considerados fora do cenário. A decisão ficou para o segundo turno e Amazonino Mendes venceu o adversário, Eduardo Braga. Agradeceu os 782 mil votos e disse que entendeu o recado dado pelos mais de 1 milhão de eleitores que votaram em branco, nulo ou deixaram de ir às urnas. Mas todo esse processo, até que houvesse uma definição de quem assumiria o principal cargo político do Estado, trouxe graves consequências para a economia. Já temos mais de 50 mil pessoas que perderam emprego nas indústrias do polo industrial. Esses empregos não serão retomados no curto e médio prazo. Isso tudo gerou uma grande instabilidade econômica, então não tem como um empresário investir num lugar que está fervilhando politicamente com instabilidade. E isso fez com que o empresariado pisasse no freio, junto com um momento delicado que o Brasil passa e passava mais ainda de uma grande crise de desemprego. Então isso aqui no nosso estado acabou se potencializando também. O ano também foi marcado por vários escândalos de corrupção envolvendo ex-secretários de Estado, o ex-governador José Melo e a ex-primeira-dama Edilene Oliveira. Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de desviar recursos da saúde. Melo e a esposa chegaram a ficar presos por 4 meses. Hoje, José Melo está em casa. Pagou uma fiança de mais de R$190 mil e é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Enquanto ele aguarda o julgamento, ainda sem data para acontecer, o Amazonas também espera um desfecho. O estado, que não é conhecido por ter um cenário político previsível, este ano deve enfrentar uma das eleições mais incertas da história. Para este cientista político, ainda não é possível prever quais candidatos vão disputar o governo do estado em outubro. As alianças feitas
na última eleição, ou seja, menos de um ano atrás, nós não sabemos se serão repetidas este ano. Então, essa grande interrogação, eu acho que só vai começar a ser respondida a partir de 15 de julho até 5 de agosto, que seria o prazo para as convenções, né? Até lá, muita especulação, muita conversa de bastidor e aguardar os próximos capítulos. Com todas essas reviravoltas, o eleitor agora tem uma tarefa difícil pela frente: eleger o próximo chefe do executivo, que precisa aproveitar o momento econômico para levar o Estado ainda mais longe. Está nas nossas mãos, por meio do voto, não é mesmo? E o ex-vice-governador cassado Henrique Oliveira, citado na reportagem, atualmente ocupa a presidência do Partido PROS no Amazonas. Ele chegou a entrar com recursos para não perder o mandato ou também para cancelar as eleições suplementares no ano passado. Nós tentamos, na verdade, entrar em contato com o ex-vice-governador, mas ele não quis responder até o fechamento desta edição. E o Ministério Público Federal pediu bloqueio de quase 6 milhões de reais em bens dos réus da Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio milionário de recursos da saúde do Estado. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Tamires Cler, que tem as informações. Tamires, o que motivou essa decisão do Ministério Público Federal? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite a todos. O Ministério Público se baseou na Lei de Improbidade Administrativa, porque o Instituto Novos Caminhos, que é uma das principais empresas da saúde e que recebia a maior parte dos recursos, contratou 8 empresas de maneira irregular para prestar serviços, sem o processo de licitação. E o Ministério Público acredita que esses contratos só foram firmados para viabilizar pagamentos ilícitos com superfaturamento. Ao todo, são 9 ações e o Ministério Público pede bloqueio de cerca de 5,7 milhões de reais e são 8 pessoas citadas nesses processos. Uma delas é Mohamed Mustafa, que é o responsável pelo Instituto Novos Caminhos. As demais pessoas são as responsáveis pelas outras empresas. A Justiça Federal já se posicionou a favor de 2 dessas ações, uma em relação à empresa Salvare e a outra em relação à empresa Símia, totalizando um bloqueio de 1 milhão de reais. O Ministério Público pede ainda que, além desses bloqueios, a Justiça impeça que essas empresas possam fazer novos contratos com a administração pública e também se beneficie de incentivos fiscais. Nayandra. Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. Tomaram posse hoje o novo presidente e o vice do Tribunal Regional Eleitoral. Os desembargadores João Simões e Aristóteles Turi vão estar na direção do TRE do Amazonas até 2020. Uma das metas da nova presidência é combater os altos índices de abstenção registrados nas últimas eleições. Outra preocupação é com a fiscalização dos financiamentos de campanhas já das eleições deste ano. 165 imigrantes venezuelanos desembarcaram hoje em Manaus. Eles vieram de Boa Vista, Roraima, e vão ser abrigados aqui na cidade como parte do programa de interiorização do governo federal para os refugiados. O Boeing 767 da Força Aérea Brasileira pousou na pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta de 9h30 da manhã. Dos 233 venezuelanos a bordo, 165 desembarcaram em Manaus. O restante seguiu para São Paulo. Com o aumento do fluxo venezuelano, o estado de Roraima, que não é um estado muito populoso, teve suas estruturas sobrecarregadas e capacidade de inserção reduzida. A nossa ideia é, o Brasil é muito grande, o Brasil é muito maior do que esse processo de interiorização e o povo brasileiro é extremamente acolhedor. Do aeroporto, os venezuelanos foram encaminhados a 3 abrigos mantidos pela Cáritas de Manaus, que é ligada à Igreja Católica. A maior parte deles vai ficar alojada na Casa de Apoio Santa Catarina de Sena, no bairro Petrópolis, zona centro-sul. Essa é a segunda fase do processo de interiorização de imigrantes venezuelanos no Brasil. A medida foi criada para desafogar a cidade de Boa Vista, que pela proximidade com a fronteira recebeu um fluxo intenso desses refugiados. São famílias inteiras que deixaram o país para fugir da fome, da falta de segurança e da ausência de serviços básicos. Dos que chegaram à capital amazonense, a maioria é de mulheres e crianças e estavam emocionados com a acolhida. E tenho a esperança que aqui não vaya melhor.
No abrigo, os imigrantes ganharam kits de higiene pessoal, alimentação. Eles também vão ter acesso a cursos profissionalizantes e de português. Eles terão cursos técnicos em vários níveis. Produção de alimentos, manipulação, também no trabalho de estética. Terão cursos também na área de manutenção elétrica, hidráulica e outros cursos que também está dentro desse processo aqui que eles farão. Esta venezuelana deixou o país com 2 filhos e o marido. Ela conta que trabalhava como cozinheira e tem esperança de conseguir um emprego e ajudar o restante da família que ficou na Venezuela. E se conseguir o emprego, me quedaria trabalhando, sim. E você vai ver a seguir, ex-deputado estadual, advogado Armando Freitas, foi assassinado nesta sexta-feira em Manaus. Ele está sendo velado neste momento na Assembleia Legislativa do Amazonas. Agora em Manaus são 7h25, a Crítica na TV volta no instante só.